Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus. E a retórica continua a mesma. Se você não tem tempo para assistir um conteúdo de 3, 5, 10 minutos, por favor, muito obrigado por ter aparecido por aqui, mas esse não é um canal para você. Esse é um canal de reflexão, esse é um canal de estudos, esse é um canal de análise dos fatos. Então, eu quero pedir para você assistir o conteúdo até o final. Além do que, quero agradecer aos inscritos, estamos crescendo, a nossa família está crescendo. Muito obrigado a você que já se inscreveu, mas convido a você que está chegando pela primeira vez no canal, que já se inscreva, que ative o sininho das notificações, todos têm certinho, que é importante. Gente, o certinho é muito importante, portanto não economizem em apertar o dedinho certinho ali para ajudar o canal. E também comentar, isso tudo ajuda o canal a crescer, tá certo? E assistir o conteúdo até o final, então, é a glória, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas, tá bom? Eu estou contando com a ajuda de vocês, tá bom? Porque por sua causa o nosso canal está crescendo. E também compartilhe os vídeos, tá bom? Vamos nessa. Eu fico pensando, gente, depois dessa coisa toda, o Edir Macedo perdoando o Lula, pelo amor de Deus, da onde que o Lula precisa o perdão do Edir? O próprio Malafaia já orou pelo Lula, etc e tal. Então eu fico imaginando a confusão mental que está na cabeça desses evangélicos, que durante todo esse período o Lula, o PT, a esquerda era demonizada, irmãos sendo expulsos da igreja, as igrejas viraram carnaval, as igrejas viraram, enfim, palco político, e Jesus Cristo era o que menos entrava, ou nem entrava nessas igrejas, porque simplesmente abandonaram toda a doutrina religiosa que está na Bíblia, e esses falsos pastores e profetas se prevaleceram para poder atender aos seus interesses, e muitos desses irmãos, obviamente, eles foram enganados. Você sabe que eu gosto de trazer, às vezes, conteúdos para corroborar com o nosso vídeo, mas eu trouxe de pessoas evangélicas. Então, eu tenho 3 conteúdos para que você possa fazer uma reflexão, e o mais importante é que você compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook, aonde você, seu Twitter, aonde você tiver espaço, para que os evangélicos possam cair a ficha, porque parece que a ficha deles ainda não caiu. Porque, felizmente, os verdadeiros cristãos não concordaram com isso. E houveram dissoluções familiares, brigas, isolamentos e tudo que nós já sabemos, por conta dessa treva que se instaurou no poder e que eles chamaram de enviado de Deus. Então, o primeiro conteúdo que eu vou passar, ele diz respeito a uma alusão do que eu já disse em outros vídeos. Nenhum governante sobe ao poder sem que Deus permita. Ele coloca e tira reis. Já fiz até exemplos sobre Israel e etc e tal. E eu já tenho dito que Bolsonaro foi eleito para uma correção. Por quê? Inclusive, já quero aludir aqui, muita gente que se beneficiou do Minha Casa Minha Vida, do ProUni, Reúne, todos os programas acabaram virando coxo, como se diz, e se deixaram influenciar pelo golpe e pelas coisas, pela tal Lava Jato, e que culminaram na derrubada de Dilma Rousseff e na prisão de Lula. Então precisava vir alguém para eles talvez entender o que eles fizeram. É claro que tem esse seio nazi-fascista que nós precisamos destruir com eles, que não tem nada a ver com os outros, e os que foram enganados, com a graça de Deus, vão se dar conta disso. E o segundo vídeo é de um pastor que está chamando a igreja de prostituta. E um terceiro vídeo é uma moça dizendo que ela alertou sobre tudo o que ia acontecer. Então, na verdade, eu vou passar os 3 conteúdos, um na sequência do outro, e eu volto para o meu comentário final, tá bom? Mas assiste, que é importante, gente, para nós fazermos essa leitura, porque, como eu disse, você deve estar também se questionando como estará a cabeça desses evangélicos, o que esses pastores vão dizer agora para os seus fiéis, com as suas profecias, que nenhuma aconteceu. O Malafaia chegou ao ponto de dizer que a urna ia parar, e mais um monte de falácia, enfim, e agora eles estão dando as costas para o mito deles e se entregando no colo do Lula.
Por que será? Mas vamos assistir os conteúdos e eu já volto para o meu comentário final. Vai lá e volta aqui comigo. Milhares de cristãos questionando a Deus, questionando os líderes evangélicos, perguntando o que será que aconteceu. A igreja orou na praça, orou no monte, orou dentro dos templos, pedindo para Deus eleger um candidato e ele não foi eleito. Será que Deus desamparou a sua igreja e não ouviu mais de 50 milhões de brasileiros? Não é bem assim. As pessoas se esquecem de alguns textos da Bíblia Sagrada. O que todos esses textos têm em comum? A vontade soberana de Deus. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus Cristo ensinando a igreja a orar, ele diz o seguinte, que a vontade que será estabelecida no céu e na terra não é a minha nem a sua, é a de Deus. Veja bem, no livro de Jeremias capítulo 15, verso 1, Deus chega a dizer para o profeta que ainda se Moisés e Samuel orasse para que Deus voltasse atrás e não trouxesse um líder para invadir aquela nação, mesmo assim, ele traria aquele líder porque ele já tinha tomado a decisão dele. Olha esse outro texto aqui, Daniel capítulo 2 e verso de número 21. O profeta diz claramente que é Deus que levanta rei, é Deus que tira rei e muda os tempos. Toda liderança é constituída por Deus. Veja aqui, Abacuque capítulo 1, verso 2. Abacuque não consegue entender o porquê que Deus está trazendo o rei da Babilônia para dar uma surra no povo de Jerusalém. E quando ele não entende os propósitos de Deus, ele faz o seguinte, eu vou te adorar já que eu não consigo entender o porquê isso está acontecendo. E para finalizar, 1 Timóteo capítulo 2 e verso de número 2, o apóstolo nos ensina a orar por todos aqueles que estão exercendo liderança, porque toda liderança e autoridade vem de Deus. Mas lembre-se, que é Deus que levanta reis para abençoar toda a nação, mas também é Deus que levanta reis para castigar toda uma nação. Meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do Eterno seja convosco. Eu já estava com muita vergonha do meio evangélico. Eu não sei nem se eu vou continuar nesse meio evangélico, porque que os púlpitos não suportam a verdade, não suportam o evangelho puro e simples. E eu não vou ficar com falcatrua, com enganação, com extorsão de pessoas, com enganação para manter pessoas dentro de quatro paredes de um templo. Não sou nenhum louco. Eu vou pregar o evangelho de Cristo Jesus, como eu sempre preguei, o evangelho de Cristo Jesus, que torna a pessoa livre para escolher ir onde quiser. Se quiser ir ao templo, vai. Se não quiser ir ao templo, não vai. Mas o importante é que seja luz do mundo e sal da terra. Mas que eu já estou com vergonha do meu evangelho. Imagina, gente, depois de tantas falsas profecias. Ei, profetinha sem vergonha. Umas irmãzinhas, uns irmãozinhos sem vergonha, falta de vergonha na cara, safados. Cadê as profecias de vocês? Xarabacanta, neblas show, xícara pra fora, o Bolsonaro vai ser o presidente. Deus me mostrou o Bolsonaro sendo eleito. Deus me mostrou que você vai estar lá. Bolsonaro, você não vai perder. Já posso ouvir o choro do PT. Fizeram dos púlpitos dos templos discoteca, boates. Fizeram dos templos evangélicos verdadeiras boates, lugar de prostituição. Prostituição religiosa, prostituição espiritual. Traíram o esposo que é Cristo, com um amante chamado Bolsonaro. Falta de vergonha na cara, safadezas, que vergonha. E cadê as profecias? Profetadas safadas, profetadas sem vergonhas. Cadê as profecias de vocês? Agora eu sou obrigado a dizer, chupa, é Lula presidente, porque com Lula estava a verdade, conosco estava a verdade, cambada de mentirosos e mentirosas. Eu estou alegre, não estou nervoso não. Antes que eu me esqueça, chupa Malafaia. Segundo o levantamento, até o exato momento, foi roubado, dos nossos cofres, cerca de 400 bilhões de reais. Sim, o presidente honesto, roubou 400 bilhões de reais, transformando o Brasil naquilo que ele sempre falava, a Venezuela. Sim, esse cara aqui que foi levantado por Silas Malafaia, que foi levantado pelo Marcos Feliciano, que foi levantado pelo André Valadão, que foi levantado pelo Edir Macedo, que foi levantado por diversos pastores, ao qual me atacavam diariamente, afirmando que eu não era cristã. Sim, eles promoveram a campanha desse homem aqui e queria deixá-lo no poder, dizendo que foi este homem
que roubou 400 bilhões de reais dos cofres públicos, que foi o escolhido de Deus, o levantado por Deus, o homem que ninguém tocava. E aí eu quero perguntar para vocês, valeu a pena sujar a igreja? Valeu a pena colocar o nome da igreja na lama? Valeu a pena não ter moral alguma agora para falar de Cristo, do amor de Cristo e convidar alguém para ir à igreja? Valeu a pena trazer confusão dentro da igreja e divisão? Valeu a pena colocar os seus membros de disciplina ou expulsá-los de dentro da igreja porque não concordava e não votava nesse homem? Valeu a pena brigar com os amigos, brigar com a família, parar de falar com todo mundo por conta desse cara aqui? Valeu a pena acreditar que era Deus, pátria e família, onde eu sempre disse aqui, não existe boa árvore sem frutos. Vocês amarraram frutos nesse homem. Sempre falei que esse homem não tinha frutos de Deus, que ele não parecia com nada em Cristo. E eu quero perguntar exclusivamente para vocês que se dizem cristãos, Deus acima de tudo, família e a igreja, e a pátria acima de todos. Valeu a pena? Valeu a pena trocar Jesus como centro da igreja e colocar esse homem? Valeu a pena se vender e sujar a imagem da igreja que foi construída por anos e anos e anos e anos? Valeu a pena? Eu sempre avisei aqui e eu fui atacada, até ameaçada. Eu sempre abri os olhos e alertei. Muitas das vezes com cautela, muitas das vezes com carinho, muitas das vezes com paciência. E vocês nunca me ouviram. Isso daqui, esses 40 bilhões, é só o início. Porque eu tenho certeza que vai ser encontrado muitas coisas. E aí eu pergunto pra você, valeu a pena endeusar este homem? Eu espero que tenha valido a pena. Porque a conta vai chegar, não é só esses 400 bilhões, a conta vai chegar. A conta tanto pro lado espiritual quanto o lado, né, financeiro do país, que todos nós vamos pagar por conta da idolatria de vocês. Alguma dúvida sobre essas falas? Então quero pedir para você comentar. Faça o seu comentário, que é muito importante. Mas a grande verdade é que esses pastores são mercenários. Eles nem de longe podem ser chamados de cristão. Nem de longe eles podem ser chamados de profetas, de bispos, de pastores, seja o que for. São usurpadores da fé. Que, aliás, eu vou talvez trabalhar no próximo ano, junto aos órgãos competentes, sobre essas igrejas que são charlatãs. E o charlatanismo está previsto no Código Penal e etc. e tal, porque o que eles fazem é charlatanismo. Mas o questionamento, e aí eu quero o seu comentário também, que é muito importante, e o compartilhamento desse vídeo, vamos perguntar, como é que está a tua cabeça aí, evangélico? Todos esses pastores fizeram horrores dentro dos templos, contra o Lula, contra a esquerda, contra o PT, endeusando o Bolsonaro. E agora eles simplesmente, depois da vitória do Lula, eles já mudaram o discurso, um está dando perdão, o outro orou, o outro já acha que tem que reconhecer. Como é que você vai ficar nesta igreja? Será que você vai fazer como o pastor do segundo vídeo que eu mostrei, que talvez ele vai sair da igreja e vai pregar ao ar livre, vai continuar levando o evangelho, ou você vai continuar se deixando enganar por esses pastores? Porque, engraçado, agora eles reconheceram a palavra, agora eles reconheceram que o Lula, que Deus quis assim. Até então, Deus estava com eles, Deus é que estava mandando, mas tudo está caindo por terra, graças a Deus. Então, está dado o meu recado, aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doe quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, mas antes reiterar, se inscreve, ative o sininho das notificações, deem um certinho a todos vocês, deixe um comentário e compartilhe. Então agora sim, com a graça de Deus, e essa bênção também é para você. Até o nosso próximo encontro, nós que de fato, quem sabe, somos os verdadeiros cristãos. Fica com Deus.